eu saía do corpo dentro do apartamento que eu morava e eu não conseguia deslocar. A hora que eu saía do corpo, na hora, eu já tinha uma abordagem muito radical de espíritos que vinham querer me bater mesmo, me conter fora do corpo. Eu sempre tive muitas tretas fora do corpo, muitos embates. Eu saí e assim, lúcida, é muito difícil você lidar com isso, porque a nossa reação, ela é muito instintiva de proteção, de luta, de fuga. Então, essa experiência que eu vou trazer, eu estava no quarto do meu filho e fui fazer meu filho dormir. Na época, eu desdobrei, eu saí, tive a projeção dentro do quarto do meu filho. Foi questão, assim, de eu desacoplar na hora que eu virei um espírito. Ele veio querer acoplar, incorporar no meu corpo astral. Ele veio de início para me conter e ele tentava incorporar e tirar minha lucidez fora do corpo. Cara, deu um BO, porque eu tava muito lúcida. E assim, no astral virou um rolo, porque eu girava e ele girava junto e tinha aqueles empurrões energéticos e eu sentia que ele, como se ele estivesse enfiando algumas coisas dentro de mim, como se fosse, sei lá, faca, Uhum. estaca, alguma coisa nesse sentido. E assim, eu tentava lidar com aquilo e rolava com esse espírito no chão e tinha todo aquele contexto e por diversas vezes eu passei por isso. Olha, eu já, assim, arranquei cabeça de espírito numa dessas. Eu tenho alguns relatos que eu gravo no YouTube, e às vezes você vai, assume forma de vida passada. Eu já cansei de arrancar cabeça de espírito, quebrar o pescoço, entre Claro. aspas, né? Virar. Eu fiz muito isso. Isso foi uma coisa que me incomodou muito por um tempo, porque eu não quero ter essa agressividade fora do corpo. Entende? Hoje na matéria a gente estuda o quê? A tranquilidade, o equilíbrio, é aqui tentar organizar as relações e levar a espiritualidade de uma forma pacífica. Só que nem sempre é assim. Quando você sai do corpo e você perde um pouco a lucidez, a consciência, você acaba assumindo algumas formas de ser que você já teve experiência. Então, assim, foi muito desafiador e angustiante para mim, porque eu voltava depois dessas experiências com um imprint emocional do assédio que eu estava fora do corpo e da raiva do espírito de eu ter feito com ele aquilo fora do corpo. Aí eu passava, assim, 10 dias naquela maré de assédio terrível, terrível. Ele E aquilo era só fora do corpo. só querendo a vingança, né, do que você fez. Exato. Eu arrumei muita briga astral por causa disso. E assim, por conta dos trabalhos espirituais que eu fazia, vez em quando, hoje ainda acontece algumas coisas, mas de uma forma muito mais tranquila. Assim, eu pedi muito espiritualmente, meditei muito em cima disso, sabe? Eu intencionei realmente para os mentores, falei, olha, gente, eu não quero atuar assim fora do corpo, eu não quero ser agressiva fora do corpo, né? Eu sempre peço um help. Porque assim, eu já tive muita experiência e assim, é ruim, porque você fala, poxa, aqui, pô, né, eu tô indo por um lado, e chega no astral, você pisa na jaca com tudo. Então isso aí me deu uma chateada por um tempo. Agora eu tô tranquila porque diminuiu esse tipo de reação fora do corpo. E assim, olha, a nível de incorporação também fora do corpo, eu tenho muitas experiências assim. Normalmente, por fazer resgate, e esse tipo de atuação fora do corpo, é bem comum a gente servir de carga para os espíritos que atuam como guardiões nesses lugares, tá? Eles usam a nossa energia. Lana, Então, desculpa, eu tenho muitas eu só queria incorporações. dizer o seguinte, eu acho que nesse processo de incorporação é dizer que muitas vezes vem um espírito, uma consciência que é mais sutil do que a gente. Por isso que alguém pode falar, por que está incorporando? Não é tá tudo no corpo sutil, não está tudo. Mas ele é tão sutil que a gente ainda tem a nossa energia mais densa de animal, né?
E acoplar com a gente, que nem sim, você falou, aí eles podem utilizar e fazer até uma tarefa mais potente, né? Então, isso, nesse sentido. exato. E uma das experiências também interessante, uma vez eu fui ajudar a soltar um espírito que era kardecista na matéria, o cara desencarnou e ele estava preso numa bolha fora do corpo, ele tinha desencarnado, só que ele tava preso ainda no corpo e ele estava numa bolha. Ele tava, e aí a gente ajudou a soltar e trazer ele para consciência. E era um cara assim, com informação espiritual, kardecista, mas ainda assim passando um pouco de aperto depois do desencarne. Tem muita gente que acontece isso. Às vezes a pessoa pode ter conhecimento, mas a prática é a hora que eu falo que o filho chora, a mãe não vê. Tá ali, né? Pode ser kardecista, pode ser qualquer religião. Às vezes a pessoa fica presa ali. Sim. Pode acontecer. Entra numa bolha. Já vi muita bolha fora do corpo, de espíritos que ficam presos assim, na bolha mesmo. Se cria algo e ele interage com aquilo. Então, emocionalmente, ele fica vinculado a uma fase de alguma vida, ou, né, um ponto da vida preso na autoimagem, no contexto da última vida, e é muito, muito desafiador fora do corpo você atuar com espíritos assim, porque envolve uma estratégia enorme, principalmente terapeuticamente, você conseguir conduzir o fio do pensamento ali com o espírito para conseguir tirar ele um pouco desse looping dentro da bolha. Eu já tive experiências, assim, bem interessantes a nível de bolha. Tem um guia meu que ele é, a gente pode falar que ele é um preto velho. Assim, ele mesmo já se apresentou para mim pela clarividência aqui nos trabalhos. Ele é o Pai Joaquim, do Cruzeiro das Almas. E ele fora do corpo comigo, a gente faz muito essa terapêutica com os espíritos. Trabalha terapeuticamente os espíritos, não só os espíritos mesmo, mas gente fora do corpo, que ele pega para fazer uma sessão ali terapêutica, conduzir a pessoa fora do corpo em situações de desarmonia. Eu já acompanhei e ele também incorpora no meu corpo astral direto, a gente faz esse trabalho fora do corpo. É muito bonito. É lindo assim. Se eu pudesse gravar os papos, eu mostrava para vocês. Bom, e assim, acho que das experiências que eu tenho, assim, hoje, é muito voltado para ajuda mesmo, para resgate. Eu vejo muitas pessoas que eu atendo, às vezes, fora do corpo, que muitas vezes, às vezes a pessoa vai me procurar aqui na matéria, mas no astral ela já está vinculada com você. Muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas antes da sessão mesmo, propriamente dito. Experiência uma que eu quero trazer aqui, que foi assim, quantos anos? Faz 3 anos que eu tive essa experiência. Nossa, cara, foi uma experiência muito, muito impactante. Foi um aviso espiritual que eu tive. 3 anos atrás, eu quase desencarnei por acidente de carro. Vou contar isso para vocês. Nossa. E aí, essa experiência, ela começou na clarividência, tá? Eu estava sentindo uma pressão muito forte, espiritual, e assim, eu comecei a ter uma pressão no meu cardio muito forte, tá? Eu estava sentindo, parecia que tinha uma pedra, assim, no meu peito, assim. E eu comecei a questionar espiritualmente da onde que estava vindo aquela energia. E um belo dia, eu sentada na cadeira, me veio assim: olha, isso veio na clarividência, na clareaudiência. Um guardião que me acompanha falou assim: olha, nós vamos fazer com você um trabalho físico, desse jeito, sem rodeio. Aí eu peguei,
pensei telepaticamente, respondi. Falei, como assim? Eu tô doente, né? Aí ele falou, reúna tal, tal, tal coisa. Ele me deu uma listinha de coisas para eu reunir e fazer como se fosse um aglomerado ali, fazer uma magia mesmo, né? Vou ser bem direto. E beleza. Aí eu viajei, fui para Bahia de carro. E 2 dias antes de eu voltar, eu saí fora do corpo, lúcida, lá na Bahia, 2 dias antes de eu retornar para Minas. E me trouxeram aqui na minha sala, fora do corpo, me trouxeram os espíritos. Eu estava acompanhada com 3 pessoas fora do corpo, 3 consciências. E aí ficou 2 na minha frente e uma incorporou no meu corpo astral. E ela falava para as outras 2 sobre mim. E ela fez isso porque ela sabia que ela incorporando no meu corpo astral, que eu iria me lembrar mais fácil daquela energia. E ela virou fora do corpo e falou para as outras 2: ela batia em mim. Ela vai passar por uma limpeza física. E aí ela tirava de dentro da minha boca astral, ela tirava uma gosma preta, parecia uma estrela. Ela tirou 2 gosmas, assim, ó, 2 estrelas, e ela jogava assim na mesa. Ela jogou 2 estrelas pretas, assim, do meu corpo astral. Ela tirou alguma coisa. E aí eu voltei para o corpo e eu estava grávida de 8 semanas nessa época aí, do meu bebê, que hoje tem 3 aninhos, o Noah, que é o mais novinho. Cara, eu voltando no dia, 2 dias depois, um caminhão bateu no meu carro, me pegou de lado, meu carro deu PT. Tava eu, meu marido, meu filho mais velho, meu cachorro e eu grávida de 8 semanas. Eu não vi, não senti dor. Eu não tive nenhuma sequela, eu não fraturei nenhum osso. E na hora que bateu o caminhão, eu lembrei do recado e eu fui. Eu não sei se foi pela pancada, porque por mais que eu não tenha fraturado nada, meu marido me protegeu e eu acho que eu devo ter batido a cabeça ou eu senti desacoplar o meu corpo astral. Eu tive uma experiência em um curto espaço de tempo, como se eu tivesse sendo ejetada para fora do corpo, porque a sensação foi a mesma da saída do corpo. E aí eu fiquei na dúvida, porque do nada eu estava assim, como eu não vi o caminhão, não vi a batida, eu comecei a tracionar para fora do corpo, lúcida. E aí eu olhava assim, Como se eu não tiver, estava desculpa, entendendo. como se tivesse tudo em câmera lenta, assim? Exato, só que eu estava fora do corpo, Sim, eu não sim. estava sentindo meu corpo, eu estava leve, eu estava com a mesma percepção da saída do corpo, a mesma. Tanto é que na hora que o carro parou, meu carro capotou e parou assim, e eu fiquei pendurada. Eu tracionei na hora, eu voltei para o corpo, porque eu senti que eu encaixei, foi a mesma sensação da saída e quando você acopla daquele tranco. E eu tava com o olho aberto. Eu falei, meu Deus, nós batemos o carro. E eu assim, eu lúcida, parecia que eu tinha, sei lá, tomado energético, de tão lúcida que eu tava. Acho que a adrenalina sobe também, né? Cara, eu fui avisada fora do corpo que ia acontecer alguma coisa. Na clarividência, me deram direcionamento, eu fiz o trabalho. Eu vou falar para você, meu bebê hoje, meu filho tem 3 anos. Eu não perdi o meu bebê porque eu fiquei pendurada pelo cinto. Deu PT o meu carro. Era para todo mundo ter desencarnado ali, sabe? Pela gravidade que foi. E assim, foi essa experiência para mim muito impactante, porque eu já estava sentindo a indução de que algo kármico estaria chegando. E aí era uma guardiã.
ela acoplou comigo nessa experiência, e tinha outras duas que acompanham ela, que provavelmente também são espíritos que me acompanham, e como testemunhas ali para fazer eu lembrar que aquilo ali ia acontecer. Ou seja, ela já sabia, eles já sabiam que aquilo ia acontecer. E falou que era uma limpeza física. Ou seja, o que eu entendi foi que foi uma questão kármica. A gente ia passar por aquilo com certeza. Estava no trajeto, né? E aí eu fiquei mais tranquila com isso também. Porque eu falei, poxa, às vezes a gente tem algumas situações assim e fica meio neurado depois, né? Tipo, por que será que aconteceu isso? Então, eu acho que até mesmo ela ter me dado esse recado e o guardião também, que assim, faz parte, não foi nada pessoal, no sentido assim, olha, tem alguma coisa. Não, ia acontecer de qualquer jeito, né? Ou seja, se cuida da próxima vez, presta atenção, né? Dessa vez teve como dar um help, ajudar, e eu fui muito ajudada. Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Fui avisada, teve uma magia extra ali que me deu uma força física para eu aguentar o impacto, para que eu não me machucasse mais, para que eu não perdesse o meu bebê. Então, assim, cara, incrível, incrível. Não tem como você não ficar, assim, impactado com esse tipo de experiência, né? E, assim, assim, acho que de experiências marcantes fora do corpo, essas, assim, a nível, né, pessoal, teve uma outra que eu vi uma entidade que trabalha com o elemento fogo, fora do corpo, que vira e mexe, a gente vai para alguns lugares fazer determinados tipos de limpeza e trabalhos espirituais. Isso de, muitas vezes, de proteção de lugares. E foi até recente essa experiência. Eu nunca tinha visto um espírito se manifestar em forma de fogo, fogo mesmo. Porque às vezes você vê em forma de luz, você vê de tudo quanto é jeito, né? Mas era uma chama ambulante, uma tocha ambulante, e a energia desse espírito, eu encontrei com ele no astral. Ele nem estava tão próximo de mim, mas conforme ele deslocava no astral, eu sentia o ruído psíquico da movimentação dele, desse jeito assim, ó. Ele não é que ele emitia aquele som, mas era a própria força, presença espiritual, parece, ao meu ver, assim, daquela forma de tocha, parece que onde ele passa, ele arrasta tudo. Cara, que energia fantástica. É um espírito que ele é considerado um guardião e ele atua muito bem em regiões muito densas para proteção e limpeza espiritual em determinados níveis, e assim, níveis muito densos. E esse tipo de experiência, quando eu vou com esses espíritos até esses lugares, eu não consigo muito trazer rememoração de uma forma lúdica, assim, com muito referencial. O que fica mais é o imprint do que eu fiz, entendeu? Por mais que o astral seja muito parecido com a Terra, né, com as coisas aqui da matéria, mas tem muita coisa diferente. E principalmente nesses níveis, tanto muito sutil ou às vezes muito, muito denso, você perde a referência do que a gente conhece aqui, entende? Então vem a lembrança, mas no intuito do imprint do que foi feito, do sentimento que você expressou e manifestou nesses lugares, as inspirações. Então, quando eu faço esse tipo de incursão, trabalho em algum lugar assim, com esse tipo de acompanhamento, eu sinto a semana inteira aquela indução. Fica aquele ar, e por eu ser média de incorporação, é muito interessante, porque eu acabo trazendo isso tanto para manifestação, dependendo do espírito que você está.
do lugar que você volta ou com o mesmo deboche, ou você volta com a mesma alegria, cheio de gás, ou com aquela, né, tensão espiritual. E eu tenho que me policiar bastante em relação a isso, porque, assim, acaba que induz também padrão de comportamento, né, a nível mais da psique. Esse é o desafio de ter, assim, né, às vezes a parte mediúnica mais ostensiva, mas, assim, é muito incrível poder presenciar, assim, experienciar esse tipo de energia, né, tanto a mais sutil, quanto as mais densas, assim. Teve uma vez, eu vou puxar o gancho aqui que eu lembrei, eu tive uma experiência que eu acho que foi uma das experiências mais intrigantes, assim, a nível de questionamento, que eu já tive pelo tipo de energia que eu acessei nessa experiência. Era de tarde, era mais ou menos, sei lá, acho que era umas 3 horas da tarde, eu tirei um cochilo, estava deitada, e eu entrei em catalepsia, numa outra casa que eu morei aqui em Paraíso, e eu estava em paralisia, eu ainda não tinha soltado tudo, eu estava ali meia, né, naquela situação, só que o meu chakra frontal, ele estava bem aberto, assim, estava limpo, né, vamos colocar assim, e eu percebi uma presença do meu lado de uma mulher que ela estava igualzinha uma freira. Ela estava com uma roupa igualzinha uma freira e ela estava com os olhos fechados em prece. E aí eu entrei em sintonia com ela, mas ela não comunicava comigo. Eu comecei a sentir que a minha vibração foi sutilizando também com ela. Fomos nós duas entrando na mesma sintonia, como se ela tivesse me envolvido na aura dela, e ela começou a sutilizar. Cara, ela fez a ponte de comunicação para uma outra consciência. Eu, eu sutilizei a um ponto que eu estava olhando para frente e eu vi um ser que era uma energia muito diferente, diferente de tudo que eu já tinha visto. Se fosse alguém catalogar, falaria que seria um anjo, um deva, um extraterrestre, algum ser, Mais evoluído. ou, cara, muito. Eu não sei nem te trazer assim de uma forma muito descritiva, porque esse tipo de experiência ou você mergulha e não traz a rememoração, ou você fica no intermédio para conseguir trazer um pouco, não perder a experiência. Esse dia, eu estava no meio-fio, eu tentei interagir com essa entidade, com essa consciência que eu vi, e nitidamente, para mim, ele era um extraterrestre. Não era humanoide, não era nada do que eu já tinha visto, assim. E ele mudava a forma dele o tempo inteiro, é como se eu visse ele mudando de forma, assim, de vários jeitos. Eu não sei se foi a minha interpretação também de não ter referência e ficar tentando encaixar ele em alguma coisa, que pode ter sido isso também, da forma como eu estava vendo, percebendo. E era uma energia que não tinha assinatura de homem e mulher, não tinha gênero. E isso que foi que mais me chamou a atenção, porque eu não consegui trazer uma referência de assinatura para esse dessa forma. E aí eu me comuniquei do meu jeito. Eu falei, como que você chama? Eu perguntei o nome, telepaticamente. E ele respondeu para mim, né, aquele ser respondeu que ele tinha vários nomes. E ele aí começou a vir na minha cabeça, como se eu estivesse lendo em hebraico um monte de nome, um monte de coisa, e começou a me vir, assim, infinitos nomes diferentes, a forma de falar diferente, outra língua, uma língua que eu nunca, assim, não tenho. E aí ele me deixou uma energia leve.
eu só lembro desse contato, ele deixou um bloco de ideias, eu não consegui trazer a comunicação. Ele deixou, tipo, ó, Tó, se vira com isso aí, entendeu? E eu voltei pro corpo, e aí eu falei, meu Deus do céu, que é isso que eu vi? Eu não sei o que eu vi, eu só sei que foi bom. Eu não sei o que eu vi, eu só sei que foi bom. E leve, e expandido. Só E uma aquela pergunta. guia estava ali, fez a ponte para isso acontecer, porque eu mesma não conseguiria. Acho que acessar esse tipo de comunicação, de ser, eu não sei o que era exatamente, eu acho que era um extraterrestre, ou Deus, não sei. Não sei o Ma- que seria. Mas, você disse que não tinha gênero. Mas ele tinha uma Não, aparência humanoide ou era só um ser de luz? Como é que era? ele mudava a forma, ele mudava para tudo quanto é tipo. A primeiro impacto que eu tive foi a luz. E aí, a hora que eu olhei, que eu tentei analisar para Ah, ver, sim, eu sim. via, aí eu via uma forma, parecia humanoide, só que é, eu sabia que não era humanoide. E eu via como se fosse um rosto de uma moça, depois era um menino. Então ele oscilava entre o gênero, ele mudava de forma. Então, eu não sei se eu também, no meu pré-conceito, eu queria encaixar ele de qualquer jeito em alguma coisa Sim. que me trouxesse referência. Então, na hora que eu perguntei o nome, a consciência me disse: eu tenho vários nomes. E só que me deixou uma bênção. O que eu recebi, o imprint desse encontro, foi bênção, foi leveza, foi expansão, foi movimento, foi algo bom, luminoso. Que eu não sei exatamente, eu acho, assim, não teve, não foi direcionado uma coisa específica, é como se fosse para eu sair, às vezes até de um engessamento mental, eu não sei que eu pudesse ter naquela época, em relação a esses contatos extrafísicos, não sei. Uhum. Assim, foi muito interessante. E você ficou quantos dias com esse bem-estar? Nossa, até hoje. Aquelas, né? Até hoje. Porque eu lembro, quando eu volto na experiência, eu sinto expansão, Isso. entende? Então ficou registrado para mim essa energia de expansão. E assim, eu não sei também, eu já tive alguma experiência com extraterrestre, mas assim, pela clarividência também. Eu penso que essa experiência ela contribuiu bastante na expansão também para o contato com esses seres de uma forma sem engessamento mental. Peraí, eu queria te falar uma coisa. Caso você não saiba, eu faço a hipnoterapia ou hipnose clínica voltada para melhorar as experiências fora do corpo. Se você não conhece nada do assunto, se nunca você fez nenhum curso, nem comigo, nem com outras pessoas, e você não vai acontecer. Agora, se você aplica técnicas para isso, aí essa terapia vai otimizar seus resultados. Alexandre, eu não me importo com sair do corpo, eu gosto de ouvir os relatos, mas para mim não faz sentido. Tudo bem. Eu também faço a hipnoterapia voltada para questões emocionais. O que trava a sua vida hoje? Quais os bloqueios que você tem? Você tem traumas, desequilíbrios? O que afeta a tua parte emocional? Todo mundo tem algo que afeta. Eu tenho, outras pessoas têm, porque é da parte humana. Mas não significa que precisamos sofrer. Tanto que as minhas questões estou trabalhando. E aí eu coloco para você, o que você pode melhorar? Pois na hipnose clínica você vai ter um atendimento online comigo, é feito pela internet, não precisa vir a Foz do Iguaçu onde eu estou, e eu já tendo pessoas brasileiras praticamente do mundo todo, principalmente do Brasil, mas pessoas muito distantes, e a gente consegue fazer o que? A remissão, a ressignificação daquilo que está te machucando até inconscientemente que você nem sabe, e a gente tira aquilo e vai te ajudar demais. Você não vai ficar inconsciente, tem um monte de bobagens que fala por aí, mas eu vou deixar um link no primeiro comentário para você saber um pouco mais. E se achar que é o momento certo, venha falar comigo, vamos fazer algumas sessões aí para poder alavancar sua vida, potencializar ao máximo. Esse relato aqui, como o da Lana, é muito interessante, mas a gente pode melhorar tanto a parte física e emocional, quanto também nosso desempenho extrafísico.
Então é isso, conto com você, forte abraço e voltamos para o nosso vídeo. Como eu saía muito do corpo e tinha a paralisia e a catalepsia, eu via muitos espíritos em forma de vulto escuro, né, dentro do apartamento. E numa dessas saídas, logo depois que eu tive essa primeira paralisia, catalepsia, eu fui levada, ainda criança, mas assumindo fora do corpo, um aspecto de adulta, só que com forma masculina. Eu estava com uma equipe espiritual. Hoje eu entendo o relato. Eu tinha, na época eu tive essa experiência, mas eu não sabia exatamente o que era. Hoje, olhando, né, para trás, eu consigo trazer uma explicação do que aconteceu comigo. Então, nessa experiência, essa foi a primeira que eu tive mais marcante, pela pouca idade e pela situação que eu me encontrava. Eu fui levada num vale. Estava eu e uma equipe, eu estava em forma masculina, e nós entramos dentro de um vale, dentro de uma faixa que hoje a gente pode falar umbral, ou o deep umbral, que a gente brinca, que é uma região astral inferior, mais densa, onde alguns espíritos ficam atrelados àquela região por questões vibracionais e pela psique do próprio espírito, tá em sofrimento, alguma situação ligada ao suicídio, enfim, alguma outra angústia. E chegando nesse local, nós fizemos uma abordagem com alguns espíritos que estavam ali, e dentro das pessoas que estavam nesse local, eu vi uma pessoa que era da minha família, porém, essa pessoa, ela estava viva, era meu pai estava com o corpo astral lá, meu pai estava dormindo, porém ele saiu do corpo, e o corpo astral dele estava nesse vale. Nós fizemos uma incursão nesse dia, e pegamos alguns espíritos, e conseguimos fazer a passagem deles em equipe para outro plano. Eu lembro ainda que eu encontrei alguns guardiões ali que estavam cercando aquele lugar, porque era um lugar que não é fácil acesso, não é acesso imediato, e muitas vezes você tem embates com espíritos que estão nesses locais. E foi uma das vezes que eu percebi uma coragem que eu tinha fora do corpo, que enquanto menina eu não tinha aquela coragem toda, mas eu assumia esse sentimento e essa coragem fora do corpo, naquela forma que eu me plasmava. Nesse dia, um guardião, ele me abordou ali, ele não queria deixar que acontecesse aquela situação do resgate, e nós entramos no embate. Eu lembro que eu recebi como se fosse uma flechada astral mesmo. Ele veio para cima de mim, e o pessoal que estava comigo foi atuar energeticamente para apaziguar aquela situação, para que a gente pudesse sair dali com os espíritos e com aquelas pessoas que estavam sendo tracionadas ali fora do corpo. E eu lembro que psiquicamente eu, ainda criança na matéria, mas eu falava para ele com muita tranquilidade, para esse espírito que me atingia, que ali também não deveria ser o lugar dele, que se ele quisesse vir conosco, ele poderia vir. Então eu tentei até mesmo com esse guardião que estava ali, tirá-lo dali, daquela função que ele estava exercendo, porque a leitura energética que eu fiz naquele momento é que ele tinha um padrão ainda a despertar dentro da consciência dele, mas ele estava também preso psiquicamente naquele lugar, cumprindo ordens de outros espíritos que estavam ali no controle daquela região astral. E foi muito interessante, porque, assim, esse relato, depois que nós saímos daquela região, eu consegui passar com a equipe, e nitidamente na experiência, eu consegui acompanhar a transição entre planos.
Era como se eu estivesse saindo de um terreirão vermelho, um lugar muito escuro, né, que é onde nós estávamos, e eu comecei a ver a luz mais clara do ambiente, eu comecei a me deslocar no astral, e nós fomos fazendo a transição em grupo, e no meio dessa trajetória, eu descobri o que eram casas de apoio, que hoje eu entendo que no astral nós temos pontos intermediários que ainda são faixas umbralinas, porém, tem uma atmosfera um pouquinho melhor do que uma atmosfera muito densa. Então, existem locais no astral que alguns projetores e espíritos que fazem essas incursões, eles param em determinados pontos para fazer a redistribuição dos espíritos que estavam ali, para, né, serem tratados e como se fosse uma faixa de espera, mais ou menos isso, para que eles tenham condições ainda depois de se utilizar e ir cada um para outro, né, o lugar correspondente. E hoje eu entendo isso. Naquela época eu não sabia o que era, que eu era muito nova. E o interessante é que quando eu tive essa experiência, o meu pai, ele era vivo, ele estava dormindo e eu vi o corpo astral dele também sendo tracionado para esse vale. Meu pai suicidou em 2013, né? E essa experiência foi quando eu tinha de 8 a 10 anos, então foi muito, muito, muito antes. E por várias vezes, quando eu era criança, por conexão kármica muito forte entre, né, eu e o meu pai, eu pude vê-lo no astral, o corpo astral dele em diversos lugares e ele saía do corpo e eu ia atrás dele. Então, vira e mexe, eu encontrava ele em lugares assim muito densos. Eu pude já verificar vários tipos de conexões a nível de obsessão com o meu pai enquanto ele estava vivo. E hoje eu entendo que ele trazia uma questão de cobrança muito forte. A nível kármico dele, a gente entende isso. Mas quando eu era criança, eu tinha muitas experiências que eu via esses espíritos e já, né, trazendo um gancho aqui, antes mesmo dele cometer o suicídio, em 2013, eu ainda também não estudava a experiência fora do corpo de uma maneira muito profunda e nunca deixei de ter experiências. Um pouquinho antes dele se suicidar, mesmo não tendo, né, a informação, eu saí fora do corpo na casa onde a gente morava, aqui em Minas já, a gente já tinha mudado de estado. Eu morava em São Paulo, eu vim para Minas em 2009 e essa experiência que eu vou contar agora foi em 2013, que eu tive essa experiência fora do corpo, de estar acessando o corpo astral dele e vendo questões obsessivas. Uns meses antes do meu pai suicidar, eu saí do corpo na casa que eu morava aqui em Minas. No que eu entrei no quarto, eu olhei, ele estava dormindo nesse dia, e eu vi o corpo astral dele pairando em cima do corpo físico. Eu me aproximei e eu senti que tinha algo errado. É engraçado que, assim, a gente não tendo a teoria da questão espiritual, da projeção astral, mas a gente sente as energias. E por você já ter um histórico de aprendizado de outras atuações ou assumir formas de outras vidas, a gente traz um conhecimento que ele é sabedoria acumulada pelas experiências que nós já tivemos outrora, seja em outras vidas, com a experiência fora do corpo, ou no período entre vidas, das atuações que nós tivemos no astral. Então, eu entendo que às vezes que eu saía do corpo e podia perceber, como essa vez eu percebi que tinha algo errado, porque eu já senti a energia e traduzi na consciência real time. Naquele momento, eu não assumi outra vida, eu estava como Lana real time, na minha idade que eu tinha em 2013 mesmo, e eu olhei para a cama no duplo e vi do lado do corpo do meu pai vinculado um espírito que ele estava praticamente um ovoide. Foi a primeira vez que eu interagi de uma maneira
muito direta, assim, com o espírito em condições animalescas. Um espírito que ele estava todo embrunhado, ele parecia ele parecia que tinha uma casca grossa, ele estava muito deformado e ele estava conectado por fios no corpo astral do meu pai. E eu, no intuito da coragem, que eu comentei com você, eu sempre fui muito corajosa fora do corpo, do enfrentamento, coisa que aqui na matéria eu não tinha muito quando criança, mas fora do corpo, meu Deus, né? E aí, nesse dia, eu cheguei perto da cama, eu vi aquele espírito, e a primeira reação que eu tive foi de querer puxá-lo com as minhas mãos astrais, para tirar ele do meu pai. Então, eu fui com a mão, no que eu fui pegar ele aqui, ó, eu vim pegar ele pelo pescocinho dele, ele tinha assim, na minha rememoração, pela forma que eu interpretei a referência que eu tive, como se ele tivesse aproximadamente um metro, ele parecia um casulo deformado animalesco. A hora que eu coloquei a mão aqui, ele virou e tentou me morder. Então eu sentia a pressão da emanação das energias do próprio espírito naquela condição, uma energia muito densa de sofrimento, de ódio, de raiva, né? Então, o que eu entendo é que aquele espírito karmicamente estava conectado ao meu pai, ou de uma forma magística, alguém levou esse espírito e conectou ele ao meu pai. Hoje eu entendo que isso também pode acontecer. Tem alguns espíritos que são manipuladores de energia e são especialistas em assédio fora do corpo, e não necessariamente um mago, ele atua de uma forma direta. Muitas vezes ele conecta espíritos que estão em um determinado ponto de densificação a outras, né, consciências encarnadas no astral, para que aquela pessoa receba as induções emocionais, afetando a psique, então trazendo ali depressão, melancolia, apatia, sofrimento. E eu vi isso com o meu pai 3 meses antes do meu pai se que estava ali na cola dele. E dali eu não consegui tirar o espírito, ele tentou me morder e eu assustei. E aí eu recebi uma comunicação telepática de algum espírito que na época eu não fazia ideia, né, do que seria também. Para mim era alguém ou Deus falando comigo, e falava assim para mim: não dá para mexer, não dá para mexer, não tem como tirar. Falou isso para mim. E era uma voz telepática, era um som psíquico que eu escutava. Então, provavelmente, algum guardião, né, algum espírito que estava ali me acompanhando, eu não pude vê-lo, porque foi uma comunicação telepática e provavelmente ele mais sutil, então eu não consegui vê-lo. E eu senti, tipo, olha, né, você está aqui só para ver. Olha, né? Ou seja, experiência, você está verificando um processo espiritual do seu pai. Eu entendi totalmente isso. E assim, depois disso, quando, né, aconteceu essa questão com meu pai, eu tive várias experiências vinculadas ao meu pai, assim, foi muito interessante, que foram muito importantes para mim, essas experiências fora do corpo. Por isso que eu estou relatando em relação a ele aqui esses eventos, porque foram vários e todos foram incríveis, assim, para mim. Um tempo depois do desencarne dele, eu comecei a me interessar pelo espiritismo. Foi quando eu fui a primeira vez no centro espírita kardecista da minha cidade, e comecei assim a tomar passe, fui para receber passe e tal. E uns meses depois eu tive outra experiência fora do corpo. Eu estava assim, lúcida, mas eu não vi como eu cheguei naquele lugar. Era uma colônia espiritual, e hoje eu sei que aqui na região astral da cidade onde eu moro, tem muitos relatos aqui dessa colônia espiritual, tá? E eu acordei lá,
a hora que eu tive a consciência, eu estava dentro, parecia de uma cidade normal, ruas de paralelepípedo, eu olhava, tinham casas, casinhas simples, eu podia ver o duplo de algumas plantas ali naquele lugar, plasmado, assim, então eu vi algumas árvores, vi. E eu comecei a caminhar e olhar para os lados, e eu sabia já que eu estava ali para visitar o meu pai. Eu já sabia que eu estava ali para visitar, mas eu não vi como eu cheguei até ali ou quem me levou. Então, o meu start começou dali para frente. Um senhor preto velho me abordou enquanto eu estava andando. Ele me disse oi naquele lugar e eu falei, eu comecei a já me falar para ele que eu estava ali, cumprimentei ele, falei, olha, eu vim aqui para ver, né? Eu falei o nome do meu pai chama Márcio. Eu vim aqui para vê-lo e ele pegou e falou, ah, olha, o seu pai agora ele está em tratamento, mas daqui a pouquinho você vai conseguir vê-lo. Você aguarda. E eu fiquei um tempão lá, olhando, vendo os detalhes, vendo as casas, olhando a iluminação do lugar. Sempre gostei muito de pôr do sol, iluminação do sol. E eu via contrastes lindos naquele lugar. Era um lugar realmente muito lindo, uma colônia maravilhosa. Simples e com ar amoroso. Cara, foi incrível. Esse guia, ele me abordou mais uma vez depois de um tempo, e a minha referência foi que abriu uma tela na minha frente, como se eu estivesse vendo uma tela de televisão. E eu comecei ele falou assim, olha, você vai sintonizar agora com o seu pai. E eu via o meu pai pela tela. Eu via como se eu estivesse vendo ele numa televisão e ele estava super confuso. Eu conversei com ele, falei, pai, sou eu. Me apresentei porque ele não me reconheceu. Ele estava, a memória dele não tinha memória, como se ele tivesse muito confuso. Mas eu percebi que ele estava melhor. Só um pouquinho, você pode estar ouvindo um relato como o da Lana falando de coisas que podem parecer estranhas ou perigosas fora do corpo, mas não é. Tudo é inofensivo e ainda que você se sinta inseguro, seja nas suas experiências fora do corpo ou mesmo aqui na sua vida humana, eu tenho um curso chamado Proteção Energética. Alexandre, como é que eu melhoro a energia da minha casa? Nesse curso eu falo sobre isso. E se eu sentir uma companhia indesejável, o que eu faço? E se a energia da minha casa estiver ruim? E se for alguém me visitar que eu senti que eu tô parece que uma coisa ruim que ficou ali no ambiente, tudo isso no curso Proteção Energética eu te ensino a limpar e realizar, assim uma melhoria fantástica. E esse curso foi feito só para a pessoa se posicionar mesmo, ele custa só R$ 36. Por que ele é barato? Porque ele é ruim? Não, nada disso. São muitas aulas pontuais, mas que a ideia é acessar o máximo de pessoas possível. Então, se eu der de graça, ninguém dá valor, ninguém assiste. Mas se posicionando com o mínimo, isso vai fazer diferença na sua vida. Então, olha o primeiro comentário aqui, curso Proteção Energética. No link vai ter mais informações sobre o que a gente fala, sobre o que acontece e como que as técnicas principais para você limpar a si mesmo, sua casa, as pessoas que você ama e se proteger em qualquer situação, seja ela física ou extrafísica. Então dá uma olhadinha aqui, aguardo você e voltamos para o vídeo. Isso foram muitos meses depois, assim, do desencarne. E eu falava para ele: olha, você se cuida, que o pessoal está aqui para te ajudar. Faz o que tem que fazer direitinho, se cuida, você vai ficar bem. E aí aquela tela desconectou e eu tracionei para o corpo. Na hora que eu voltei praticamente com o olho aberto, foi na íntegra. Eu voltei para o corpo na hora, eu já acordei e falei: nossa, meu Deus, eu acho que eu vi meu pai. Eu fui num lugar e eu sabia, eu tinha certeza que eu tinha estado com ele por causa da presença, assinatura espiritual dele, assinatura energética. E assim, essa experiência, o que eu quero trazer foram alguns meses assim depois do desencarne. Em seguida, depois de acho que uns 2 anos que eu tive essa experiência, mais uma vez vou trazer um relato com ele, tá? Eu mudei para um apartamento aqui na minha cidade, mudei de casa
e já estava estudando sobre espiritualidade, penso que foi uns 2 anos depois dessa experiência. Eu comecei a trabalhar espiritualmente na apometria, fiquei muitos anos aqui atuando na apometria, dei aula também de apometria. Nesse período, eu mergulhei mais no assunto de espiritualidade, comecei a me descobrir e desenvolver a mediunidade também. Sempre foi ostensiva, desde criança, tá? Mas aí foi quando eu falei, não, eu preciso dar atenção a isso, porque realmente, assim, é tudo muito impactante para mim. Eu preciso entender o que que acontece. E aí, nessa época, eu tive uma experiência que eu saí lúcida, clássica, controlada do corpo. Eu estava fazendo como se fosse uma meditação na época, fazendo uma respiração energética, né, centrando a mente e tal, e adormeci e consegui despertar na saída do corpo, controladamente. Então eu vi ali o duplo do meu quarto, eu comecei a sentir o balonamento dos corpos espirituais, eu comecei a olhar o duplo do apartamento. E eu fiz alguns testes interessantíssimos. Foi muito importante para mim essa experiência, porque eu colocava a mão no duplo da parede, eu passei pela parede, eu atravessei a parede, eu senti o duplo das coisas. Foi muito interessante. E eu me desloquei até a minha sala, no apartamento. Me deu uns 5 minutos, falei assim: poxa, eu tô tão lúcida, eu quero ver o meu pai, quero ver como é que ele tá. E comecei a pensar no meu pai. Ah, desculpa, isso fazia quanto tempo depois da última experiência? Olha, isso foi uns 2 anos depois da Ah, experiência dele, você viu a tela dele do, uns 2 anos do... depois. Isso, Uhum. exatamente. Foi praticamente uns 2 anos depois. E aí eu comecei a pensar nele. E assim, no astral, você pensa, você se desloca até aquele ponto. Você teletransporta, vamos colocar assim, né? O corpo astral, você vai até aquele lugar. Se você conhece o lugar, tem a assinatura energética ou tem a imagem, isso é muito fácil fora do corpo, tá? A não ser que você tenha uma disparidade muito grande a nível de densificação energética e fica um pouco mais difícil para você se ajustar na atmosfera daquele lugar. Mas normalmente lugares mais densos é mais fácil você ir do que os mais sutis por conta dessa energia, né? E aí eu comecei a pensar nele, eu estava olhando para frente na minha sala e, cara, eu abri um portal dentro da minha sala. Eu comecei a ver um buraco de minhoca escuríssimo. E eu comecei a volitar e comecei a entrar dentro dessa névoa escura com o meu pai no pensamento, mas eu estava vendo a transição do duplo da minha sala e vendo aquela névoa escuríssima ao mesmo tempo. A hora que eu entrei um pouquinho mais para dentro, eu vi um cara na minha frente. Era um guardião desse lugar onde meu pai estava. Ele olhou para mim, ele ria, mas ele ria de uma forma muito sarcástica. Ele falava assim: entra, entra aqui, entra, desse jeito. Ele jogava na minha mente. Aí vinha o mentor, uma outra voz atrás de mim. Lana, desse jeito. Não entra. Volta. Ele falou assim, e eu assim, aí sabe quando você trava? Parecia um anjinho e capetinha, né? Vem, o outro, não, volta, e eu assim, né? Eu comecei a oscilar a consciência, por quê? Porque aquele lugar que eu estava entrando era muito denso. E eu comecei a interagir com aquela energia, eu comecei a quase perder a lucidez. E aí o mentor, volta. Ele falou 3 vezes, Lana, não vai, volta. Aí eu falei, ah, não é para eu ir, eu tenho que voltar. E eu comecei a vir para trás. No que eu me desloquei para trás, né, daquele buraco que eu estava, foi que eu me lembro, assim, de uma forma lúcida, controlada, foi a primeira incorporação
que eu tive fora do corpo. O guia, o mentor que estava comigo, meu amigo espiritual, ele incorporou no meu corpo astral. E ele fez isso porque ele parou de frente àquele buraco e ele começou a fazer comandos desse jeito aqui e ele ancorou palavras, como se fosse uma prece. Eu tenho um mentor que ele é da linha franciscana, é um frade que, que trabalha comigo nessa vida, é um mentor e foi a primeira vez que esse mentor ele acoplou no meu corpo astral e ele começou a ancorar e fazer assim, ó. E eu comecei, e ele falava através do meu aparelho, né, do meu corpo astral, emitia sons psíquicos com a voz psíquica dele, foi muito incrível. E aí ele foi fechando, ele fez ali uma magia, obviamente, para fechar aquilo que eu tinha aberto dentro da minha sala. E eu comecei a ver um monte de luz reluzente, como se fosse dourada, transmutando aquela mescla de energia que estava ali. E aí ele me tracionou de volta e me jogou no corpo na hora, na íntegra também. Eu acordei, meu Deus do céu! Não acredito que eu fiz isso! Poxa, eu fiquei muito revoltada no dia, porque é assim, quando a gente começa a ter as experiências lúcidas controladas, você quer aproveitar ao máximo, fazer vários testes, experiência, ver e tal. E aí eu falei, putz, queimei, né, a largada ali com a experiência fora do corpo, né? Eu poderia ter pensado em outra coisa, mas eu quis, né, ver meu pai. E aí foi muito interessante porque, olha o contraste. Eu tinha visto meu pai na experiência fora do corpo numa colônia, anos atrás. E aí, nessa experiência, ele estava num lugar na bad. Ou seja, o que que acontece? Os espíritos, eles também têm oscilações. Tem espíritos, e eu acho que tem até o filme do Nosso Lar, que ele retrata muito bem essa situação, e é real. Às vezes o espírito está numa colônia, ele está em tratamento, ele não fica, ele às vezes tem, né, uma queda emocional, fica na bad de novo, volta algumas questões da estaca zero, ou vai para outras dimensões, outros planos de manifestação. E assim, eu trouxe esses relatos do meu pai justamente para trazer também essa explicação de que existe essa oscilação emocional também dos espíritos. E nós, projetores também fora do corpo, a gente acaba se conectando com áreas, com situações, e às vezes isso vem pela falta de lucidez mesmo, ou né, pela reação emocional fora do corpo. E eu vi isso na prática, isso é real. Então ele não estava num lugar legal, foi um período que ele passou numa bad, vamos colocar assim, ele voltou para um local muito denso, com outro nível de espíritos ali. E assim, depois, muito tempo depois, assim, né, não sei te falar exatamente quantos anos ou meses depois, mas eu tive várias experiências com ele mais uma vez. Dele tá melhorzinho, dele tá treinando fora do corpo para estar comigo. Eu vi ele com guardiões, meu pai, né? Assim, depois desse evento, ele voltou a ficar melhor, eu pude vê-lo fora do corpo, ele treinando para conter as emoções, comigo ali em contato com ele fora do corpo, que é muito difícil para os espíritos estarem conosco e nós projetados ali no equilíbrio. As nossas emoções, elas influenciam muito os espíritos. A gente consegue desequilibrar um espírito, porque a nossa psique aqui, e pelo corpo físico, a gente induz uma sobrecarga mesmo de energia emocional em cima do espírito. Então, isso dificulta para eles manter as emoções enquanto espíritos. Então, tem muito esse desafio. Não faz muito tempo. Eu tive uma experiência. Eu estava
assim, eu não sei te falar exatamente onde eu estava, mas não era sutil, não era sutil. Era como se fosse um umbral mesmo aqui, né? Essa região mais astral inferior mesmo. Mas não era denso, denso. Era o quê? Assim, saiu do corpo logo ali as primeiras dimensões. E eu percebi que eu estava sendo observada. Veio essa atenção energética, porque o que que acontece? Quando o espírito vai comunicar, um foco de atenção, ele vira uma conexão, tá? É bem comum, às vezes, você sentir que está sendo observado, só pelo foco você conecta com aquela entidade. Às vezes ela está olhando para você e às vezes você não está vendo, mas você já está em conexão pelo foco de atenção dele. Cara, um extraterrestre, ele apareceu para mim, e como que eu sei que é? Por causa da energia, não era um espírito zombeteiro, porque energia não tinha nada a ver com o obsessor, tá? É o sentir, eu li a aura dele, ele criou uma faixa adicional, é como se fosse uma bolha de comunicação, e foi muito interessante, para que eu e ele pudéssemos ter um contato mais próximo, porque na dimensão que eu estava, para ele era muito denso. E aonde ele fica naturalmente, para ele, para mim é muito sutil. Eu não conseguiria. Então ele fez uma faixa extra e ele me tracionou para o foco de atenção para dentro dessa faixa, uma bolha de comunicação. Ele apareceu na minha frente, ele era, é bem engraçado eu falei isso, mas ele parecia muito aquele mestre Yoda, Star Wars, Sim. muito parecido. E depois eu voltei da experiência e falei, gente, era igualzinho, né? Pequenininho, meio verde mesmo, com as orelhinhas mais pontudas assim, não era um elemental. E ele olhou para mim, o olhar dele de alegria de estar ali, ele me transmitia uma tranquilidade, uma compreensão. E eu falei oi telepaticamente e ele estendeu a mão, uma mãozinha para mim, assim, ó. Ele fez questão de me cumprimentar como a gente faz aqui, o nosso hábito de dar a mão aqui, de dizer oi. Ele fez isso comigo no astral. Ele esticou a mão e ele sorriu, apertou a minha mão. Ele só deixou um oi e deixou esse bem-estar para mim. E aí eu retornei da experiência com isso. Foi muito incrível. Assim, foi muito tranquilo. Foi uma apresentação. De outras vezes que eu já tive experiência com essa terrestre, foi mais pela clarividência e meditação. Eu vejo muito. Via muito, assim. Já vi várias vezes. Mas não desse tipo, mais o Gray mesmo, que o pessoal conhece mais, eu já vi muito em meditação. E aqui também nos trabalhos eu cheguei a ver outras consciências também que eu faço aqui de cura e algumas presenças, mas aí foi pela clarividência. Sim. Lana, muito bom, muito obrigado aí por contar tantas experiências tão ricas aí. Você é Imagina. uma ótima, né, sensitiva, parapsíquica, muito bom. E para a gente encerrar, quem quer saber mais sobre você, passa aí seus contatos, redes sociais, canal, tudo que você quiser. Faço sim. Eu que agradeço, agradeço a espiritualidade por essa network, por essa ponte de estar divulgando, compartilhando desse tema, espiritualidade com seriedade. Eu tenho, o meu Instagram é lana.souza com dois Zs. Nesse Instagram eu posto coisas sobre clarividência, experiência só do corpo, relatos, também faço pintura mediúnica, sou artesã orgone, faço orgonites e também faço leitura de cartas, faço atendimentos online, à distância, né, ou presencial, trabalho com a parte mediúnica, a mediunidade propriamente dito, com cura, e a parte de desobsessão também. Tem um canal no YouTube para quem quiser também acompanhar. O que eu posto no Instagram também posto no YouTube, os relatos, para quem quiser acompanhar. É só digitar Lana Souza, Sereluz, que também me encontra no YouTube, tá bom? É isso aí.
Então, Lana, um prazer te receber aqui. Espero que o pessoal que está em casa aí, né? Quem gostou, a gente sempre fala. Curta o vídeo, se inscreva no canal e aproveita que se você lembrou de alguém durante o episódio, já manda o link para essa pessoa. Quem sabe essas informações aqui, todas as riquezas de vivências podem também abrir as portas de outras pessoas. Então, quem está nos ouvindo aí, curta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Então, Lana, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. E aqueles que estão em casa, ficamos por aqui. Desejamos um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais!